A paz de Cristo para todos vocês que me acompanham aqui no meu canal, Teólogos Ortopráticos. Este é o quadro Fala Meu Rei. E o convidado de hoje é o reverendo David Andrioli, um amigo aqui da cidade de Porto Feliz. É um prazer recebê-lo aqui no quadro Fala Meu Rei. Reverendo, bem-vindo ao quadro Fala Meu Rei. Prazer é meu, mas eu vou questionar o nome do seu quadro, viu? Esses dias liguei para um amigo meu que está em Salvador, certo, e falei, e daí meu rei? Ele falou, aqui ninguém fala mais meu rei, agora aqui é papai, todo mundo é papai. Então não sei, você vai ter que rever, atualizar seu quadro aqui, viu? Vocês sabem que o quadro Fala Meu Rei é exatamente em honra às minhas origens, porque eu sou baiano, tá? E é muito comum na Bahia, tanto nós baianos do interior como os soteropolitanos de Salvador, Fala Meu Rei. Mas as gírias também mudam, né? Muda. Reverendo, é um prazer recebê-lo aqui, é um prazer estarmos aqui nessa tarde tão agradável, batendo esse papo aqui nessa praça maravilhosa. Eu gostaria de conversar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, a sua história, que serve de inspiração. Às vezes a gente pensa que a nossa história não tem tanta importância, mas sempre alguém que está do outro lado, nos vendo, nos assistindo, fica inspirado a ouvir relatos de experiências, biografia de vida. Sempre inspira. Eu particularmente gosto muito de biografias, sou um apaixonado leitor de biografias. É maravilhoso ver a história de superação das pessoas. Comece um pouco falando sobre suas origens. Tá bom. Família, papai, mamãe, irmãos. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, agradecer, né, o convite. É um privilégio estar aqui com você, falando com o pessoal que te segue aí, né? E graças a Deus por isso. Então, muito obrigado, né? Se vai ser bênção, se vai agregar na vida de alguém, é uma coisa que só Deus sabe, né? Mas vamos lá. Falando sobre as minhas origens, quando eu nasci, meus pais eram cristãos evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Interessante que os dois vieram de famílias tradicional católica, né? E eles encontraram o evangelho, né, da Igreja Protestante, na Igreja Assembleia de Deus, um pouco antes do meu nascimento. E eu sempre ouvi como isso aí, essa questão de ouvir sobre missionários e uma vida que acredita em Deus, né, que acredita no poder de Deus de suprir as necessidades, foi fundamental, inclusive, para a decisão deles de ter um filho, né. Então, nasci eu em São Paulo, quando meus pais, que eram do interior, tinham ido trabalhar em São Paulo, e lá moravam, trabalhavam em bancos, né, aquela vida louca de São Paulo. E minha mãe disse que foram um culto lá, um missionário com aquele monte de filho foi lá e falando sobre a provisão de Deus, isso motivou os dois a ter um filho. Nasci nesse contexto aí, né? E quando eu era criança, meu pai se mudou várias vezes por conta do trabalho dele. Então eu nasci em São Paulo, fiquei ali até os 2 anos de idade, fui morar em Porto Alegre, fiquei lá até os 6 anos mais ou menos, e fui morar em Salvador, da Bahia. Olha que coisa boa, né? Então vamos dizer que literalmente o senhor é um cidadão brasileiro. Olha, rapaz. Cidadão brasileiro. E lá em Salvador eu morei até os 9 anos de idade. E aí voltei para o interior de São Paulo, aqui em Serquilho, né, onde fiquei aí a minha juventude, minha adolescência e minha juventude. Em Porto Alegre foi onde eu aprendi a falar de fato, desenvolvi a habilidade da fala lá. E fui com esse sotaque gaúcho para Salvador. Já imaginou a bagunça que virava, né? E em Salvador eu fui alfabetizado, rapaz, naquele alfabeto nosso lá. Lembra como é que é? Sim, A, B, C, D, F, G, D, E, D, E, F, G, P, G, o L, né? Lemene, isso aí. Tudo diferente lá, mas aí marcou minha vida e tal, foi bem legal. Então, das minhas origens, isso aí, quando eu estava em São Paulo nasceu minha irmã, eu sou o filho mais velho, depois tive uma outra irmã, depois quando nós voltamos para o interior nasceu minha outra irmã, então tenho 2 irmãs mais novas. O meu pai, depois aqui em Serquilho, ele se tornou pastor da Igreja Assembleia de Deus. Graças a Deus, nossa família bênção, né? Estamos todos vivos, com saúde, né? Eu acho que da origem, se for pensar na origem mesmo, isso aí. Aí depois em Serquilho eu casei, né? Sou marido da Simone, temos a Lana, nossa filha, que ninguém tá vendo, mas né? Tá aqui. A cameraman aqui da cinegrafista. A cinegrafista aqui, a camera girl, né? Cinegrafista aqui, Lana, tem 11 anos e é o resumo da nossa família. O resumo da ópera. É isso Maravilha. Aí. E só tem a Lana.
só tem a Lana. benção. Por enquanto, né, filho? A Lana quer um irmãozinho. É isso mesmo, assim. Diz que se for uma irmãzinha, irmãozinho, ela não tá muito afim, não, viu? Então, e como que o senhor conheceu o Evangelho? Como foi que o Evangelho impactou sua vida e que você disse, não, é isso aqui, que esse é o caminho, eu devo andar e seguir esse caminho? É uma pergunta boa, rapaz, porque eu sempre fui crente. Então, assim, todos os pecados da minha vida eu cometi como crente, entendeu? Sempre. Não tem uma fase assim que fala. A gente tem a cultura de ser filho de cristão, né? E ir à igreja. Eu me lembro que quando eu era criança teve um momento que me incomodou aquele negócio. Todo mundo ia para a igreja, aceitava Jesus e eu não tinha aceitado Jesus. Teve um dia que eu fui lá na frente, quando eu era criança ainda, porque eu precisava marcar esse negócio, né? Sim. De que eu pertenço à igreja, de que eu aceitei Jesus, né? Que isso faz parte da minha vida, não porque eu sou filho de alguém que fez isso, né? Mas falar de impacto na vida mesmo, cara, eu acho que é uma coisa que foi meio tardia na minha vida, sabe? Quando, depois de casado, Deus deu alguns gritos na minha vida que chacoalhou e falou assim, rapaz, acorda aí que agora, né, eu tô trazendo você mais para perto, né? E às vezes eu vejo que cada fase da minha vida teve uma importância. E tudo que Deus usa hoje é o que Ele colocou dentro de nós lá atrás, né? Conhecimento, responsabilidade, maturidade. Todas essas coisas vêm sendo depositadas na nossa vida devagar. A gente vai amadurecendo aos poucos, aprendendo aos poucos, conhecendo aos poucos. Mas quando já, depois de casado, depois de uns 24 anos mais ou menos, foi quando parece que eu tomei um choque assim com o Evangelho de Cristo e falei, cara, isso aí é sério esse negócio, né? Porque às vezes a gente percebe o seguinte, tem muitos filhos de cristãos, assim, que já não existe berço evangélico, né? Que eu nunca encontrei esse berço na loja, né? Mas não tem. Mas nascem um lar cristão, os pais são cristãos, só que eles seguem ali, vão para a igreja porque os pais vão, cantam porque os pais cantam, mas eles ainda não tiveram aquele chacoalhão de Deus, aquele encontro. Então essa experiência é muito importante. Sim. Que vai chegar um dado momento, a maioria das vezes as pesquisas mostram o seguinte, eles nascem num lar assim, aí crescem, quando chega ali por volta dos 15, 16 começam a se rebelar, se revoltar, aí às vezes afastam da igreja, e aí quando apanham bastante, voltam como filho pródigo, arrependido, caem em si. Eu reconheço muita graça de Deus na minha vida, de eu nunca ter saído da igreja. Até quando eu brinco assim, cometi todos os pecados como crente mesmo, da igreja. Né? Porque assim, eu vejo graça de Deus, né? E reconheço até algumas ferramentas que Deus usou. Sempre, desde muito cedo, me envolvi com música. E aí você cria um grupo de relacionamento muito cria forte aquele elo, né, na igreja, é uma família. E se envolve com os amigos também, que estão lá, gastam todo sábado lá ensaiando, carregando instrumento na bicicleta e fazendo todas as loucuras que a gente já fez. Mas isso cria uma estrutura que a gente se envolve, que nos atrai, que nos prende. Você encontra uma responsabilidade. Por mais que a gente possa olhar hoje e falar, puxa vida, a consciência não era ideal e tal. Ok, Deus usou o momento, aquela estrutura para me manter lá. E foi bom, foi importante para a minha vida. Maravilha. E essa questão do chamado? A gente sabe que todo mundo, acho que a pergunta que às vezes é feita por quem já é um pastor e para aquele que ainda não é o pastor e que diz, eu quero ser pastor. A pergunta se feita sim, mas você tem convicção do seu chamado? Você tem convicção que de fato você é um chamado para esse ministério? Quando foi que veio essa convicção para esse chamado? Você tem essa convicção? Às vezes quando a gente tem dúvida, né? Será que realmente sou... Quem nunca duvidou, né, que atira a primeira pedra, né? Quem nunca quis desistir, quem nunca quis parar, enfim. Rapaz, a gente brinca, mas eu posso dizer para você que eu nunca quis desistir, sabe por quê? Porque eu nunca quis ser. Certo. Então, eu sempre corri para longe. E eu brinco até assim, porque seu pai já era pastor, seu pai é pastor. Só que antes do meu pai ser pastor, o meu nascimento foi cercado assim, de várias coisas que a turma falava assim, esse aí vai ser pastor, sabe? Assim? Detalhe, coisas como a minha mãe disse que ela ficou sabendo que estava grávida na fila do banco. O cara chegou para ela, e eu acho curioso que as profecias
que as pessoas fazem, né? Até hoje os profetas falam na linguagem de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, Isso, né? isso. Eis que te digo, e isso. coisa. Deus não usa a NVI, ou usa atualizada, né? Mas assim, aconteceram coisas desse tipo, de alguém chegar para ela e eis que te digo, varão valoroso no seu ventre, coisas desse tipo, assim. Essas coisas marcaram a vida da minha mãe, das pessoas, a respeito das expectativas, né? Ao seu respeito. A meu respeito. E quando eu ouvia isso quando eu era criança, eu não gostava. Na verdade, eu achava isso uma afronta. Eu me lembro, assim, de bem novo, sei lá, com 5, 6 anos de idade, eu ouvir coisas desse tipo e falar assim, quando eu crescer, eu não vou nem na igreja. E eu quero ver como é que vai ficar esse negócio aí que Deus falou, Porque é como se eu não falava com essas palavras, é como se eu falasse assim, quem é esse Deus pra achar que manda na minha vida? Você tá entendendo? Cara, eu tenho liberdade de ser o que eu quiser, de fazer o que eu quero, e eu sempre corri de ser pastor. Eu não fui um jovem que pregava, que falava na igreja, eu tocava, entendeu? Mas... Aliás, o pessoal costuma dizer que músico não é crente, né? Eu sou mais ou menos essa teoria aí, sabe? Cara. E aí, nesse clima de estar envolvido com a igreja, eu tinha medo de me envolver oficialmente, assim, de assumir qualquer coisa. Então, eu não fui aquele jovem que foi líder dos jovens, que foi presidente de alguma coisa. Não, eu não me envolvia. Aí depois eu casei, fui trabalhar em São Paulo, fomos morar em São Paulo. Eu acho que até nessa fase do início do casamento foi o momento que eu andei mais afastado indo da igreja, parei de me envolver com as coisas de música que eu já tocava, morando fora da cidade, vinha para Serquilha de vez em quando. E aí chegou um momento em que Deus usou uma estrutura lá, de um pastor lá, para me colocar dirigindo uma igreja. Foi a coisa mais doida do mundo. Se alguém perguntasse para mim na época, pode fazer? Eu falaria, não faça. Se alguém me perguntar hoje, deveria acontecer? Eu falo, não deveria. E quando o pastor me perguntou se eu poderia assumir a igreja, a minha resposta para ele foi muito honesta, sincera. Eu falei, pastor, eu não quero e tenho medo de dizer não. Por que eu tenho medo? Porque lá no fundo fica aquela coisa, vai que é de Deus esse negócio, entendeu? Mas eu não queria, rapaz. Então, eu não sei se foi um chamado ou se foi um empurrado. Parece que Deus foi me empurrando, assim, sabe? Vai agora, e vai agora. E todas as fases que marcaram depois foram da mesma forma. Deus foi sempre gritando comigo, sabe? Assim, ó, e me empurrando. E eu com medo de não ir, porque aquele negócio, vai que é Deus que está fazendo esse negócio aí, né? E na dúvida se era mesmo, se não era. Só que cada vez mais eu entendendo que as portas certas iam se abrindo, que as coisas iam dando certo, que Deus ia sinalizando o que deveria acontecer. E passou um tempo, rapaz, quando eu fui para o seminário, comecei a estudar a Bíblia, eu encontrei um gosto que eu nunca tinha tido em nada. Nada. Eu tinha começado 2 faculdades e tinha parado, nada me motivava como estudar a Bíblia me motivou. E à medida que eu comecei a estudar a Palavra de Deus, eu fui encontrando um gosto por explicar a Palavra de Deus, por comunicar a Palavra de Deus. Né? Eu acho que eu já expliquei mais da Bíblia sentado em mesa de pizzaria do que no púlpito, sabe assim? Porque é muito gostoso você sentar e conversar e expor e compartilhar e ouvir. E aí eu fui adquirindo um gosto por compartilhar a Palavra de Deus, por expor, por explicar. Eu acho que isso assim é a marca da minha vida. Eu comecei a entender que Deus me fez para isso. Então quando você fala de chamado, eu já fiz muitas outras coisas, não só tentei, já fiz muitas outras coisas. Trabalhei em diversas outras áreas. Eu tenho certeza que Deus me fez para compartilhar o Evangelho. Deus me fez para caminhar com pessoas que ouviram esse Evangelho e ajudá-las a entender essa vida cristã. Deus me fez para capacitar essas pessoas para que elas comuniquem o Evangelho a outros. Então eu tenho muita convicção de que esse é meu chamado. Aí se você me perguntar, você tem convicção que você tem que ser pastor? Eu falo, não. O nome é o que menos importa. Se isso chama pastor, se isso chama missionário, se isso chama obreiro, se isso chama evangelista. Se você chamar de inventar um cargo novo aí, se você falar, mas nesse cargo novo você vai poder estudar a Palavra de Deus, compartilhar a Palavra de Deus, caminhar com pessoas e capacitá-las para compartilhar o Evangelho com outros. Eu falo, beleza, é isso aí.
E quando eu estava na igreja presbiteriana e fui procurar o pastor da época, compartilhando com ele esse meu chamado, eu compartilhei com ele essa convicção. Você começou na Assembleia de Deus. Comecei na Assembleia de Deus. Certo. Você quer que eu conte tudo mesmo, rapaz? Fala um pouco, Tá bom. fala um pouco aí, né? Aí depois de uns 2 ou 3 anos de pastoreio lá na Assembleia de Deus de Serquilho, eu fui estudar no Vale da Bênção. Vale da Bênção. E eu saí, no caso da condução da igreja, para estudar. E nesse período... O Vale da Bênção Seminário aqui em Araçariguama. Certo. E nesse período aí, no meio dos estudos, eu acabei migrando para a igreja presbiteriana. Né? Certo. Sim, foi uma época de alguns confrontos onde eu estava, foi uma época de conhecer teologia reformada, e também foi uma época que eu não sabia exatamente para onde eu ia, mas eu queria uma igreja que tivesse uma administração não centralizada, fosse batista, que eu conhecia um pouco, presbiteriana, que o povo tivesse voz e tal. E aí esses caminhos aí acabaram me levando para a igreja presbiteriana. Então já que nós voltamos, né? Daí na presbiteriana eu terminei o seminário do Vale da Bênção, me tornei membro da igreja presbiteriana Rocha Eterna lá em Tatuí, onde eu estava na época, e fiquei lá congregando, uma bênção. Trabalhava, tinha minha vida, nasceu minha filha, estava tudo certo lá, construímos nossa casa. E com consciência limpa, porque você vai na igreja no final de semana, entendeu? Ajuda, trabalha no Ministério de Jovens. Até que Deus deu uma outra chacoalhada em 2012 que não estava bom, não era isso. E que eu tinha que voltar, né, a me envolver de tempo integral. E agora passar a me envolver com tempo integral na igreja. Com a igreja. Compartilhei isso com o pastor na época. E a pergunta dele foi, mas você quer o quê? Eu falei, não sei o que eu quero trabalhar na igreja. Mas você quer ser obreiro? Não importa. Aí, por orientação dele, o pastor Fausto Brasil, ele me falou, então você toparia para o seminário? De novo. Agora o presbiteriano? Eu falei, ué, se é esse o preço, seja o que for, eu vou. Pagar. E todo mundo me perguntava, como é que vai ser, né? Eu me lembro que compartilhei com um grande amigo meu, um irmão meu, o Alencar, e falei, olha, eu acho que eu vou pro seminário. Ele falou assim, rapaz, mas quanto ganha um pastor? Eu falei, não sei, não é isso, não importa. É um assunto importante, né? Que muitas pessoas hoje visam o ministério pensando que, como disse Paulo, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Né? Pensa mais nos resultados financeiros do que na própria chamada, que é o cuidado pastoral, o cuidado com as pessoas, o cuidado de explicar as escrituras. Né? Rapaz, eu conheço outras coisas que dá para você ganhar mais dinheiro, viu? Sim, fazendo... Mas a questão é, Deus me chamou para fazer isso. Né? Deus me chamou para compartilhar o Evangelho. Eu até, já que nós estamos falando das igrejas, né? Assim, eu hoje tenho um vínculo muito bom e agradável com a igreja presbiteriana, sou pastor da igreja presbiteriana do Brasil, mas posso responder na frente de qualquer um. O meu chamado não é para ser pastor da igreja presbiteriana. O meu chamado é para pregar o Evangelho. O meu chamado é para compartilhar o Evangelho com pessoas. O meu Evangelho é para capacitar pessoas para que elas compartilhem o Evangelho com outros. E a igreja presbiteriana? Para mim, uma boa ferramenta que Deus colocou no meu caminho para cumprir meu chamado. Até porque o Evangelho não é denominacional. Né? A hora que a igreja presbiteriana... É de Cristo. Evangelho de Cristo. A hora que a igreja presbiteriana quiser que eu faça outra coisa que não tem a ver com o meu chamado, eu rompo com ela e continuo com o meu chamado. Mas hoje eu enxergo que é uma ótima ferramenta para cumprir meu chamado. Me dá condições, me dá suporte, me dá estrutura para isso, para continuar pregando o Evangelho. Então eu tenho muita convicção do meu chamado por esse histórico, né? Por olhar para trás e falar, não é à toa que eu vim parar aqui. É um caminho que Deus foi deixando tudo muito claro, que eu tentei correr muito, mas muito, muito. Se Deus perguntar para mim se eu devia ser pastor, eu falo para ele, não, Deus, não faz isso não. Né? Mas ele não pergunta nada, rapaz, ele pega e vai fazer as coisas aí. Ele é soberano, né? De repente tem alguém que está nos acompanhando e que tem essas dúvidas. Eu conheço várias pessoas que ganhavam muito dinheiro na sociedade, que desenvolviam outras atividades e que Deus chamou, atraiu para o ministério e que hoje prestam um trabalho para Deus tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. A pessoa é simplesmente atraída, Deus atrai a pessoa para o ministério e fala, isso aqui que você tem que fazer, é isso que eu quero, cumpra a sua missão na vida. Sim. Então, se você for chamado, se você for escolhido, você vai cumprir a missão, você não vai poder fugir dela, ainda que você queira, mas Deus vai te achar. Eu sempre digo, não adianta correr que Jesus pega na curva. Pega. E pega bonito. E às vezes a gente fala isso,
E aí a pessoa fala, não, quando eu falo, sou presbiteriano e falo essa frase, eu já falo o quê? Não, já está falando de eleição, de predestinação, não, cara, isso eu não aprendi lá não. Isso aí eu aprendi lá quando eu era da Igreja Assembleia de Deus, quando eu era criança, que a irmãzinha do círculo de oração levantava e pedia oração pelo filho dela e falava o quê? Isso. Meu filho é escolhido no meu ventre. E Deus vai trazê-lo, seja por amor ou pela dor, ou seja, ele vai vir. Então essa convicção de que Deus dirige as nossas vidas, de que Deus nos arrasta, nos atrai amorosamente, cara, isso é o que há de melhor na nossa vida. É verdade. A graça de Deus é tremenda. E hoje falando da igreja presbiteriana, que é a igreja que você pastoreia, e aí, como que está o trabalho, a igreja, como que está aqui na cidade de Porto Feliz, rapaz, onde nós estamos trabalhando para Jesus, trabalhando para o Evangelho. Sim. Né? Rapaz, o trabalho da igreja presbiteriana aqui em Porto Feliz, assim, tem trazido muita alegria ao nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo de bênção, sabe, de satisfação. Graças a Deus a igreja, ela tem se mostrado alegre, satisfeita com o agir de Deus, animada, né? É um povo que se dá muito bem, e eu percebo que é um povo que tem trabalhado, assim, convidado os amigos para virem, para ouvir o Evangelho. As pessoas ouvem a palavra de Deus e alguns se encorajam a compartilhar com outros, né? Então, graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo de muita bênção aqui, um tempo de paz, né? Graças a Deus por isso. E é curioso porque quando essa igreja me convidou para pastoreá-la, eu conversando com o conselho da igreja, falei, viu, mas não vai dar certo. Essa igreja tem 83 anos de organização, né? E eu recém saído do seminário, basicamente com 2, 3 anos de ordenação, falei, não dá, assim, a igreja tem vários costumes que provavelmente são muito diferentes da minha prática, né? Da minha visão de pastoreio, de condução. E rapaz, graças a Deus a gente foi alinhando as conversas aí, eu e o conselho, e entendendo as limitações e os pontos fortes da igreja e meu, e a gente conseguiu trazer aí para um trabalho que tem sido muito bom, tem sido prazeroso, né? Para a glória de Deus. Graças a Deus. E assim, estamos vivendo a pandemia, né? Nós aqui na igreja estamos fechados no culto presencial desde março, nós não temos culto presencial. E estamos em contato aí virtual à medida do possível, né? Eu acho que, por mais que a gente tente contato virtual, no final a gente fica um pouco vendido, né? Porque você não sabe exatamente como é que estão. Eu brinco que o pastor descobre quando dá zica, quando dá treta. Quando dá PT, o pastor chega. Isso, aí... Pastor é um para-raio, né? Quebrou lá, chama o pastor. Às vezes eu fico pensando assim, mas rapaz, tá ruim, faz tantos meses você me procurou antes, né? Mas agora eu não aguento mais, né? Agora tem que chamar o pastor. Mas é isso aí, a gente tá vivendo um tempo de mais crises, de mais ansiedade, de mais expectativas, de mais frustrações, de mais problemas, né? Mas graças a Deus, Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem sustentado e continua sustentando a igreja dele. Aliás, esse é um momento difícil, né, para toda a igreja do Brasil, para a nossa sociedade no todo, mas eu refiro-me aqui à igreja, por tratar da nossa área, principalmente nós, os cristãos brasileiros, que temos o hábito de terminar o culto, abraçar e ficar ali na porta conversando, ir lá na cantina comer a coxinha, bater aquele papo. E hoje a gente não pode fazer isso, não está fácil, mas a nossa esperança é que o nosso Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, logo, logo tudo isso passa e a gente volta à nossa vida normal. É o que esperamos. É isso aí, meu rei. Maravilha, meu rei. Olha, bate-papo maravilhoso. Está pronto para o ping-pong? Bora. Vamos para o ping-pong do quadro Fala, meu rei? Vamos então. Então, maravilha. Diga para mim um sonho. Uma vida simples. Diga pra mim uma comida preferida. Churrasco. Sempre. Todo mundo gosta de churrasco, né? O último entrevistado meu, nosso pastor Sebastião Campanha, também escolheu churrasco. Um sentimento. Amor. Um lugar. O centro da vontade de Deus. Um personagem bíblico fora Jesus. Nosso Jesus é insubstituível. Meu irmão Pedro. Pedro. Rapaz, muito igual a mim. Ela vai fazendo aí, vai atropelando e Jesus vem consertando atrás, entendeu? Chamando a atenção. Quanta paciência Jesus teve com Pedro. Uma leitura, um livro que você leu que te marcou fora da Bíblia. O primeiro livro grandão que eu li é o do Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Assim, foi bem legal de ler, assim. Deu muito trabalho, aqueles nomes russos lá, não entendia nada, mas foi bem legal. Assim, mas marcou sua vida. Marcou. E um texto bíblico, assim, que te chama a atenção, que você gosta? É um texto bíblico que, por acaso, é um texto que a minha filha gosta também. É o Salmo 23, o primeiro versículo. E, especificamente, o trecho que fala que nós estamos satisfeitos. Nada nos falta. E não porque não falte mesmo, porque muita coisa sempre falta, né? Mas porque nós temos o Senhor como pastor. Eu acho que essa é o centro da vida cristã, reconhecer o pastoreio de Cristo.
Isso é maravilhoso, né? Saber que temos um pastor eterno que cuida de nós. Exatamente. Isso, e como disse Pedro, né? E quando esse sumo pastor aparecer, aí nós vamos receber a nossa incorruptível coroa de glória, que essa é a nossa maior esperança. Exatamente. Reverendo, deixa uma palavra aí para os nossos seguidores do nosso canal, o Teólogos Ortopráticos, e abençoe esse pessoal todo que está nos acompanhando, que vai ouvir, que vai ver, e sem dúvida a sua história vai marcar e vai confundir aí com a história de muita gente. Bom, não vamos para nenhum outro texto, vamos pegar o texto que nós estamos falando aqui, né? Certo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa mensagem que é tão conhecida de todos os cristãos, né? Tão falada, as criancinhas da escola dominical, né, sabem, geralmente já são a classe das ovelhinhas de Cristo. Sim, mesmo, os cordeirinhos. Né, os cordeirinhos. É uma mensagem que vai na contramão de tudo que a gente ouve hoje. Nós somos motivados a sermos pessoas insaciáveis, insatisfeitas, que sempre querem mais, que sempre buscam mais, que sempre estão desejando aquilo que não tem. E você ouvir alguém dizer assim, eu não preciso de mais nada, rapaz, é uma coisa de outro mundo. E é de fato de outro mundo, não é deste mundo. Isso assusta qualquer um. O que você precisa? Nada. Por quê? Eu tenho tudo que preciso. Você tem todo o dinheiro do mundo? Não. Eu tenho um pastor. E aí quando eu penso nesse salmo, eu penso o seguinte, você acha que essa ovelha tinha uma bolsa d'água que ela carregava? Não tinha. Não tinha. Tinha bolsa de comida? Também não. Não. Rapaz, o que ela tinha? Ela tinha certeza de que o pastor providenciaria água. Então a expectativa dela não estava na capacidade dela de prover. A expectativa dela não estava na capacidade dela de defesa. Nada disso. O meu pastor vai me dar comida, o meu pastor vai me dar água, o meu pastor vai me proteger, o meu pastor vai estar comigo, mesmo quando eu passo nos piores lugares do mundo, o meu pastor cuida do agora e do futuro, né? Um dia nós estaremos ceando lá com o pastor, lá, né? Os lobos tudo lá fora e nós com o pastor. Cara, o pastor é tudo. Então, minha palavra para os irmãos que estão nos seguindo é que eles olhem para o pastor. E se você olhar para o pastor, você andará satisfeito. Você não precisa de nada mais. Maravilha, que palavra de Deus para os nossos corações. Eu espero que abençoe a sua vida, seguidor aí do canal, do nosso canal, meu canal, seu canal, Teólogos Ortopráticos. Eu sou inscrito lá, então é nosso canal. É nosso canal, é isso aí. Se inscreveu, é nosso. E eu quero aproveitar e indicar o canal do Reverendo, tá? O Caminho Bíblico. Caminho Bíblico. Fala um pouco aí do seu canal também, do projeto, né? Rapaz, esse projeto surgiu lá em 2018. Pensei nele, criei o nome, reservei o canal no YouTube e gravei alguns vídeos e o negócio não foi. Não tive coragem de colocar pra frente. Aí veio a pandemia, cara. Aí eu precisei gravar. Pronto. Aí eu peguei exatamente o mesmo formato que eu tinha feito em 2018, de ler a Bíblia e comentar a Bíblia, e coloquei para rodar agora. Então, assim, os vídeos não são vídeos devocionais, não são vídeos curtos, são vídeos longos. E, por exemplo, Gênesis, a meta é cada vídeo ler um capítulo. Mas o bacana é que aquela pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, ela pode ler junto com você. Vai ler na marra. Vai Ou ler, dá play lá que vai ler na marra. Vai lendo entendeu? junto e vai acompanhando. E acima de tudo, tendo uma exposição ali do texto, a explicação. E é bacana, né? Uma leitura. Tem texto que dá. Eu conheço uma seguidora fiel do canal. Um abraço para ela. Tem texto da Bíblia que a gente podia pegar o ano inteiro nele, né? Pega um capítulo da Bíblia lá e para aí. Fazer como o Lloyd Jones, né? Que ministrava anos. Romanos lá foi. Meu Deus do céu. Mas não, a proposta é eu achar um centro, um fio condutor ali e expor ali o centro daquela mensagem, pelo menos o que eu entendi que é o centro da mensagem, compartilhar com os irmãos, né? E à medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai encontrando as maravilhas de Deus, né? Já que o povo aqui é teólogo, né? Que a maioria aqui te ouve, eu vou recomendar um vídeo. Você pode até colocar depois o card dele aqui em cima, né? Isso, o card aqui. Isso. É um vídeo que eu fiz do primeiro capítulo de João, falando sobre a referenciação do que João faz a Jesus no primeiro capítulo do Evangelho, mostrando como em alguns momentos ele põe referências fortes porque quer mostrar quem é Jesus, em alguns momentos se esvazia de referência, some nome, some pronome e fica alguém, quem, sabe assim, some essas coisas porque ele não quer mostrar quem é Jesus. É muito interessante, eu acho interessante
para quem expõe a Bíblia, para quem gosta de estudar a Bíblia, esse capítulo aí de referenciação está lá, bônus, João 1 bônus, que é referenciação sobre Jesus no capítulo 1 do João. Maravilha! Então esse foi mais um quadro Fala Meu Rei, e hoje com a participação especial do reverendo David Andrioli. Meu rei, vai meu rei, vai papai, vai o que for necessário. Meu rei, Deus muito abençoe, obrigado, viu? foi um prazer estarmos juntos. Prazer é meu. Espero que a gente se encontre mais vezes, e é uma alegria poder estar aqui na cidade, trabalhando junto para o Evangelho de Cristo, e ter a sua amizade, ter a sua companhia, é prazeroso. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe Tamo você. junto. Pessoal Valeu, Lana, que que nos segue aí. ajudou aí. Deus abençoe. Tchau, tchau.